Yo quiero saber si es que alguien me puede decir si es que se ve la pantalla. Perfecto, está ok, Pablo. Por favor. Bueno, gracias Carlos, gracias a todos. Vamos a estar 15 minutos compartiendo la presentación. En este caso mi nombre es Pablo Ábalos, que junto con Florencia, como dijo Carlos, hicimos este trabajo de investigación que trata sobre las reflexiones de la mercantilización en la metamorfosis urbana en una ciudad intermedia y capitalismo periférico, en este caso en la ciudad de Córdoba, Argentina, en el periodo 2010 y 2020. Esta investigación está enmarcada dentro de nuestra formación como investigadores, dentro del Instituto de Investigación de Vivienda y Hábitat, perteneciente a la Universidad Nacional de Córdoba y al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina. Antes de empezar, a mí me gustaría resaltar que nuestra presentación va a tener 5 puntos que para nosotros es importante tenerlos en cuenta. Primero es una forma de abordaje sobre los procesos de transformación urbana en relación a los cambios económicos y financieros que suceden en la producción y la reproducción del capital global y cómo estos tienen su repercusión en una ciudad intermedia como la que nosotros estamos estudiando, que es Córdoba, Argentina. El segundo punto es analizar ese fenómeno que es la aparición del espacio mundial de colocación de capital económico y financiero en las ciudades a través de inversiones de mercado inmobiliario, a través de la construcción de inmuebles y a través de la construcción de infraestructura pública. Sobre todo poniendo el foco en algún tipo de tipología, como en este caso que vamos a analizar, que son viviendas colectivas. Pero también hay mucha infraestructura que ha construido el Estado que ayuda a que ese espacio se consolide. El tercer punto que para nosotros es importante en nuestra investigación ha sido en caracterizar a los actores y a las estrategias que suceden en el fenómeno a través de la expresión, o a través del análisis de la expresión espacial, la económica y la jurídica. En este caso nosotros, como yo bien mencioné cuando estaba iniciando, vamos a analizar el escenario de la forma de acumulación y reproducción del capital en construcción de vivienda colectiva en el caso de Córdoba, Argentina, en el periodo 2010 y 2020, y es un tipo de vivienda particular que nosotros la llamamos vivienda colectiva de perímetro cerrado. Acá en Argentina se la ha denominado también comúnmente como vivienda tipo country, y en Brasil creo que se llaman condominios fechados, que son todo su perímetro se encuentra cerrado. Finalmente, nosotros vamos a exponer cuál es el proceso, cuáles son las reflexiones que nosotros nos acercamos sobre el proceso de metamorfosis urbana, dando a conocer el entramado que nosotros pudimos detectar de los actores y de las lógicas que suceden en este proceso. Con respecto al marco conceptual, nosotros nos hemos manejado con 4 conceptos, hemos soportado nuestra investigación con 4 conceptos. Uno de ellos tiene que ver con la forma de transformación urbana, que también Dematos la ha llamado metamorfosis urbana, en donde esto nos permite reconocer de que las transformaciones no tienen que ver solamente con el crecimiento o el cambio económico que sucede, digamos, a nivel global, sino Lefebvre habla de que esas transformaciones tienen íntima relación con los modos de producción. Y para nosotros un concepto que es muy importante es el modo de producción y el modo de producción del espacio social, donde están dadas todas las relaciones para que se transforme el espacio social a través de las prácticas y se transforme por consecuencia el espacio urbano. Los 2 conceptos que nos siguen es la financiarización urbana, ¿no? La financiarización urbana entendida como aquel instrumento que surge en la década de los 70, en donde lo que produce es movilizar capital a través de diferentes instrumentos que pueden ser inversiones en la banca, pueden ser fondos de pensiones, pueden ser sociedades de inversión, bonos o hipotecas que se trasladan de manera geográfica sin ningún límite. Es una manera de movilizar capital de una espacialmente también.
Y el cuarto concepto que nosotros trabajamos es la mercantilización, ¿no? La mercantilización entendida como aquel fenómeno que sucede cuando un sector, un segmento de la población no puede acceder, no puede contar con los recursos para adquirir un bien en el mercado. Y a eso se lo denomina consumo mercantilizado, como dice Topalov. El objetivo principal de nuestra investigación es relacionar las transformaciones urbanas con la reproducción del capital económico y financiero en una ciudad secundaria como lo es Córdoba, Argentina, como ustedes pueden ver en la imagen, analizando la dimensión espacial del fenómeno y principalmente explicando cuáles son los procesos que subyacen a esta transformación, a esta metamorfosis urbana, como denomina de Matos. En este caso, ustedes pueden ver la imagen. Sé que hay algunas personas que tal vez no puedan conocer Córdoba. Córdoba es la segunda ciudad más importante de Argentina, se encuentra en el centro de Argentina. Esta imagen que está acá es el ejido municipal de Córdoba, que se encuentra dentro de los 4 ejidos más grandes del mundo. Y el sector rojo es el sector donde nosotros vamos a analizar este tipo particular de producción urbana, que como ustedes pueden apreciar acá hay una imagen que es un corredor en donde se ha asentado este tipo de infraestructura tanto pública a través de nudos viales y grandes avenidas y rutas, pero también la aparición de este tipo de vivienda que nosotros le llamamos vivienda colectiva tipo torre. En el caso particular de Córdoba, es un modelo concéntrico. Su estructura está caracterizado como un modelo concéntrico en donde en el centro tiene alta densidad, hacia las áreas pericentrales es de densidad más baja y después hacia un área intermedia y hacia la periferia es una densidad baja con fragmentos dispersos de producción urbana. En este caso, como nosotros nos centramos en una mirada espacial del proceso de transformación urbana, podemos detectar 2 imágenes. Una de este corredor que yo les hacía mención, que se denomina Corredor Colón en el 2010, en donde este sector empiezan a aparecer porciones de grandes territorios, en donde ya empiezan a aparecer los complejos de vivienda cerrada, y en el 2020 ya se encuentran 9 complejos, de los cuales 7 están habitados y finalizados, y 3 de ellos se encuentran en etapa de construcción o con proyectos para ser construidos. En este caso nosotros analizamos a través de una metodología descriptiva con triangulación de datos, en donde ponemos el foco en la normativa urbana como la dimensión jurídica, ponemos el foco también en una dimensión espacial, hablando sobre la localización de estos enclaves y también poniendo el foco en los flujos económicos y en el impacto en el valor de suelo que ha tenido a través de estas transformaciones insertas en el sector. Voy a mencionar solamente brevemente cuáles son los supuestos que nosotros hemos detectado. Y el primer supuesto es la aparición de un espacio de valorización en todo este sector del Corredor Colón, promovida desde la financiarización global y local y consecuente en una mercantilización de suelo y vivienda, y fundamentalmente provocada por la inyección de capital público y privado en esta forma de crecimiento de la ciudad. Y hay 4 supuestos más, en los cuales no me voy a adentrar tanto, pero sí después al final los voy a remarcar nuevamente para verificar estos supuestos que nosotros hemos detectado. Acá ustedes pueden ver cuáles han sido las unidades de análisis, los 9 conjuntos que son viviendas en torres, que están destinadas a segmentos altos, medios y altos en Argentina. Son 9 conjuntos de características cerradas, de su perímetro cerrado. Ustedes pueden ver acá en este plano que este análisis pertenece a una investigación mucho mayor, en donde se pueden ver en toda la ciudad de Córdoba una serie de inversiones del mismo tipo. Pero en el caso particular del Corredor Colón se ha transformado en una plataforma, porque es como un espacio en donde hay cada 2 cuadras o cada 5 cuadras un tipo de
de una tipología de este tipo de producción. Quería poner el foco en la dimensión espacial, en qué hemos detectado como característica, como patrón que ha cambiado la incorporación de este tipo de enclave en el sector. ¿Y por qué, digamos, sucede eso? Hemos detectado que la localización dentro de la ciudad de estos enclaves es en el área intermedia y periférica, en donde se puede detectar que hay mayor cantidad de stock de tierra y de grandes dimensiones de tierra, y en donde la intensidad y la capacidad es absorbida a través de la altura, en donde el cambio de la normativa a través de convenios y a través de negociaciones con el Estado le ha permitido instalar este tipo de forma física, que es la torre, y lo que ha caracterizado a través no solamente de la torre, sino del modelo que ellos se proponen, los desarrollistas y las empresas inmobiliarias, es un nuevo patrón de segregación urbana en una escala barrial y sectorial, ¿no? Como pueden apreciar ustedes acá, la tipología se encuentra totalmente cerrada, digamos, de perímetro cerrado, en donde no hay una relación con el entorno, con la escala barrial, en donde hay un factor clave que es las obras de infraestructura. Comúnmente la localización de estos enclaves se encuentra cercano a las obras de infraestructura, y en el caso particular del Corredor Colón, a dos infraestructuras muy importantes para la ciudad, que es un nudo vial, que después voy a hablar cuánta plata se ha invertido en la segunda dimensión, en la económica, y en la terminación de una avenida de circunvalación, que es la que es como la ronda que conecta a toda la ciudad. Entonces este sector se destaca por la excelente accesibilidad que tiene para con toda la ciudad y con su área metropolitana. En la dimensión económica, a mí me gustaría resaltar que Argentina viene dentro de un proceso de boom inmobiliario, porque si bien nosotros analizamos el 2010 y el 2020, pero quiero remarcar que en el 2001, después de la crisis de Argentina, a partir del 2003, cuando se recupera económicamente y políticamente, toma nuevas políticas con respecto a la economía, se produce unos indicadores de reactivación no tanto de no solamente de la economía, sino también de la construcción y del desarrollo inmobiliario. Y eso se debe básicamente porque hubo plata que estuvo en el mercado financiero atrapada por el corralito y el corralón, y fue destinada a compras inmobiliarias o a construcción de inmuebles. Y la segunda es que hubo un capital financiero, económico también, en efectivo, que fue en dólares, que no fue a parar al sistema bancarizado, sino que fue a parar a la construcción de vivienda. Entonces esto lo que produjo fue una inyección dentro del mercado inmobiliario como una forma de resguardar el valor del capital que se tenía. A esto se suma el volumen, el aumento del volumen de la exportación y la suba de precios de materias primas y de los productos derivados a nivel global de un modelo agroexportador como es el de Argentina. Entonces, toda la plusvalía que se ha generado en ese sector ha ido destinado nuevamente al mercado inmobiliario. En el 2001 y en el 2010 se detecta un boom inmobiliario. Como ustedes pueden ver acá, esto es el año 2001, va subiendo, digamos, las inversiones, hacia el año 2010 aumentan notablemente y después vuelven a aumentar notablemente en el año 2016, y sobre todo hay algunas características particulares, que es que el modelo macroeconómico y microeconómico, el contexto, es propicio para que suceda el boom inmobiliario y para que la tendencia de estos tipos de productos sucedan en este caso en Córdoba y en Argentina en particular. Y hay una característica argentina, que nuestra economía se encuentra atada al tipo de cambio dólar-peso y a los procesos de inflación. Y entonces eso ayuda mucho a que se produzcan este tipo de inversiones. Cuando hay dólares que no están en el mercado bancario, son destinados a mejores sectores de recuperación, como son el mercado inmobiliario. En este caso, se concluye de que el corredor evidencia ser un espacio de inversiones tanto públicas como privadas,
dentro de los flujos económicos circulantes del mercado de capitales, y particularmente ponemos el foco en una de las obras de infraestructura que ha llevado más de 300.000 millones de pesos, como ha sido el nudo vial que ustedes han visto en la foto. Pablo, perdóname, faltan Dime. 5 minutos, ¿ok? Perfecto. Yo lo que voy a hacer es empezar a cerrar. En esto lo que se puede apreciar es que, en esta imagen se puede apreciar de que el ingreso de capital en el sector ha provocado un aumento en la valorización de suelo de hasta 5 veces entre el 2008 y el 2019. Esto lo que ha provocado, como se da cuenta, es un aumento en la mercantilización y una disminución en la accesibilidad del suelo y la vivienda. Finalmente, yo quisiera quedarme con el entramado de las estrategias. Voy a pasar por alto cuáles han sido las normativas y los convenios y voy a tratar de incluirlos acá. Nosotros hemos detectado que hay una serie de estrategias que hacen posible que este tipo de producción urbana se convierta en una plataforma de valorización inmobiliaria que lo que hace es provocar un consumo mercantilizado que ofrece un producto inmobiliario que apunta a clases socioeconómicas medias y altas, aumentando la mercantilización, disminuyendo la accesibilidad a otros sectores, y lo que hace es concentrar y crear nuevas centralidades en la ciudad de inversión inmobiliaria y de fragmentar aún más la ciudad, no solamente con inversiones privadas, sino con inversiones públicas, y a través de las estrategias públicas se puede reconocer algunas reflexiones finales. Que la inversión pública no encuentra, por lo menos en el caso de investigación, mecanismos para recuperar el plusvalor económico. Que el articulador que esto se ha convertido, este espacio urbano se ha convertido en una expansión de consumo económico, de reproducción de capital inmobiliario, de ciertas tipologías arquitectónicas que están destinadas a ciertos grupos y que articulan una forma de crecimiento espacial que ayudan a la expansión urbana de la ciudad, en este caso la expansión metropolitana. Entonces se advierte en nuestra investigación el papel del Estado como parte garante del proceso reproductor de estas diferencias socioespaciales que profundizan, como decía, la fragmentación territorial y aumentan la segregación sociourbana. Con esto finalizamos y ahí se encuentran nuestros correos. Agradezco habernos escuchado y gracias, Carlos, y gracias a todos y a todas. Gracias, Pablo. Eu pido que todos abram seus micrófonos para aplaudir Pablo, por favor. Gracias. Perfecto. Gracias, Carlos. Gracias a todos. De nada. Me gusto. Antes que passamos para a próxima apresentação, eu lembro que depois da última apresentação, nós devemos ter entre 20 a 25 minutos para debate, ok? Então, todas as perguntas e comentários devem ser guardados ao final. Seguindo a programação, agora temos... Eu peço que fechem o microfone, por favor. A próxima apresentação... só um instante. A próxima apresentação é os grupos econômicos e a produção do espaço, a Brooksfield, do século XIX ao XXI. Os autores são Alexandre Mitsuru Silveira Iasso e Magali Marques Punhais. Da mesma forma, Alexandre, tu tens entre 15 a 20 minutos. Quando faltar 5 minutos, eu aviso. E quando o tempo estiver esgotado, eu peço que conclua em 1 minuto. Por favor, faça uma breve
a apresentação. O microfone é seu, seja muito bem-vindo. Olá, estão ouvindo? Sim, Alexandre, bem, ouvindo bem. Eu estou com problema na câmera, eu vou ligar direto à tela. Vocês estão vendo a tela já? Sim, perfeitamente. Bom dia a todos, buenos dias a todos. Eu vou fazer a apresentação em português, que eu não tinha preparado aqui um pouco para fazer em espanhol, porque eu sei que tem um público hispanohablante. Eu vou falar em nome também da Magali, que não pôde estar presente, ela está no evento. E, bem, vou falar um trabalho um pouco diferente dos outros trabalhos da mesa, né, que tem um foco na atividade imobiliária, em estudos de caso em específico, com recortes espaciais, e vou falar mais do estudo de uma empresa, né. O trabalho procura tensionar inicialmente a ideia de um presenteísmo e um ineditismo das leituras sobre a financiarização, e faz isso a partir de uma visão de longa duração do capitalismo e seus impactos na produção do espaço, né? Principalmente no urbano. Para isso, a gente explorou a atuação do grupo econômico Brookfield no Brasil no início do século XX e nas primeiras décadas do século XXI. E a atuação dela traz elementos que evidenciam a lógica financeira de atuação em ambos os períodos e podem contribuir tanto para reexaminar a produção do espaço nesse início do século XX, como para a gente trazer novas questões para o estudo das metrópoles contemporâneas. E assim a gente procura destacar os grupos econômicos como estruturas imperialistas e com estratégias de acumulação através do controle monopolista do território. Esse estudo ele tem origem, na verdade, de uma pesquisa sobre a Brookfield, primeiro no setor imobiliário e posteriormente no saneamento, e invariavelmente foi um estudo também da sua trajetória histórica, né? E os eixos de análise que a gente vai se concentrar antes de chegar na Brookfield é a financiarização, a produção do espaço e os grupos econômicos. Essa crítica da financiarização vem um pouco de um artigo do Brett Christopher sobre os limites da financiarização, onde ele aponta uma série de limites dessa leitura da financiarização contemporânea, limites óticos, empíricos, teóricos, e onde se destaca aí para o grupo de pesquisa que eu fazia parte, de um recorte temporal, né, um suposto ineditismo e presenteísmo das teses, e que isso é bem desenvolvido na tese do Nelson Diniz, do IPUR da FRJ, que ele propõe uma financiarização da longa duração e a sua articulação com a produção do espaço, onde ele destaca as categorias poder, tempo e dinheiro, né, numa articulação entre o Giovanni Arrighi e o David Harvey, e propõe ciclos sistêmicos de urbanização, né, que seriam ondas de expansão material e ondas de expansão financeira, né? Ou seja, uma leitura histórica da desterritorialização e reterritorialização de excedentes, né? E a financiarização como expressão da crise produtiva e dominância da acumulação por meio de circulação do capital monetário. E aí a financiarização lida com perspectiva histórica, a gente destaca o ciclo sistêmico inglês e a sua expansão financeira, né? A financiarização global da virada do século com a sua crise terminal em 29, que dá abertura para consolidação da hegemonia americana, e as teses da financiarização que já despontam nesse início de século do Hilferd e no Lenin. É a financiarização contemporânea ligada ao ciclo sistêmico de dominância americana e com a sua expansão financeira, com algumas características novas, né, porque entendendo que não é simplesmente uma repetição, mas a expressão das contradições capitalistas também tem suas características peculiares em cada ciclo de financiarização. Nesse caso, a gente destaca a profundidade da financiarização, a partir da consolidação do sistema mundo, né, em sua extensão e redes, a tecnologia da informação que viabilizou a disseminação maior de produtos financeiros. Os órgãos multilaterais, que promovem, né, a neoliberalização e uma globalização ideológica, e um novo papel dos grupos econômicos ou empresas transnacionais.
Uma abordagem da produção do espaço capitalista. Eu não vou me ater a cada uma das abordagens, na verdade, a gente perpassa um pouco de todas. Eu acho que o Pablo já falou um pouco da dinâmica do setor imobiliário, mas tem a dinâmica da reestruturação produtiva, a adaptação do espaço ao setor produtivo, tem a visão sobre a reprodução social do trabalho, né, no Logiquim, no Castel, sobre controle e redução do custo da força de trabalho e os meios de consumo coletivo, leituras mais atuais sobre a fragmentação da infraestrutura e a urbanização planetária e o extrativismo, mas o que a gente concentra aqui, em consonância com o que o Nelson Diniz já vinha abordando na financiarização de longa duração, são os ajustes espaciais e o capital switching do David Harvey, nessa leitura histórica, né, como transferência de excedentes entre o circuito primário, que seria o setor produtivo, e o secundário, que seria a produção do espaço, né, o deslocamento da crise capitalista de sobreacumulação, onde a crise é um dos elementos centrais dessa leitura, né. Aqui é um gráfico que está no artigo do Harvey, onde ele faz esses primeiros ensaios sobre essa leitura de ondas da urbanização, né, onde a gente pode ver aí o período da crise da virada do século, né, que vai ser a crise já que vai despontar em 30, e o ator que vai conduzir, que na nossa leitura, essas transferências de capital entre os circuitos seriam os grupos econômicos, né, com uma categoria analítica transversal aí, né, nos dois momentos, na financiarização, etc., né. Os grupos econômicos como um campo de estudo, né, tanto uma perspectiva ortodoxa na economia, né, no debate sobre administração, gestão de empresas, até numa perspectiva crítica, que a gente traz a perspectiva crítica, com uma forma de desenvolvimento avançado da corporação capitalista, que procura acumular capital e poder, orientado pela lógica financeira de gestão de ativos, a busca de controle monopolista de mercado através da coerção e do poder assimétrico, e se organiza por sociedade por ações na gestão do capital-dinheiro, a forma sua mais autonomizada e fetichizada, como já anunciava o Marx, né? Faz a sua expansão do mercado pela fusão e aquisição de empresas, né, numa lógica financeira, tem um caráter multissetorial e funciona como um instrumento imperialista, né, no momento, até pelo seu caráter transnacional e aporte e sustentação por estados nacionais. Aí chegamos no nosso objeto, que é o Brookfield Asset Management. Quem é esse grupo? A Brookfield é um grupo canadense que tem foco na gestão de ativos e hoje possui mais ou menos 300 bilhões de dólares ao redor do globo, sempre em ativos ditos reais, né, infraestrutura, edifícios, terras, né, e ela foi criada no Brasil na virada do século XIX para o XX, com o nome de Light, para atuação no setor elétrico de transporte. Ela foi criada no Canadá, especificamente para atuação no Brasil, daí ela se desenvolve, né, passa por uma série de mudanças, se tornando Brascan, que é um acrônimo, uma junção de palavras entre Brasil e Canadá, e nos anos 2000 passa por um processo de fusão e se torna Brookfield Asset Management. A partir da nossa pesquisa, a gente verificou que a dominância financeira da lógica perpassa os dois momentos que a gente analisa e que tem uma centralidade na acumulação através do controle, produção e gestão do território. Como elemento de comparação dos dois momentos, a gente destaca a articulação com o capital financeiro internacional e com outros agentes globais, a provisão e gestão de redes de infraestrutura, o papel do Estado e as relações com o setor imobiliário e mercado de terras. A Light, ela, como já disse, ela foi criada para atuação no Brasil, né? Então ela chega no Brasil através da São Paulo Trainway, em 1899, e, enfim, tem uma série, ela com foco no bonde, né, no transporte ferrocarril, né, que até o bonde, depois eu vou falar, que ela tem uma relação com uma ideia de título financeiro, né, esse nome bonde não é um nome do transporte, o transporte é ferrocarril, a geração e distribuição de energia, e logo depois ela se expande para o Rio de Janeiro. Em 12 ainda ela passa a se organizar só numa holding,
que faz a gestão de uma série de grupos subsidiários. Nos anos 50, ela transforma seu nome para Brascan e vai sofrer uma série de estatizações até que em 79 ela é estatizada totalmente. E depois de 79 ela mantém algumas atuações mais reservadas, bem ainda na lógica financeira, em alguns setores no Brasil, até que em 2009 ela se torna Brookfield Asset Management. Uma coisa que acho que é importante destacar, como a proposta do trabalho, né, que eram grupos econômicos e essa produção do espaço, então ela se insere no momento de reestruturação espacial do capitalismo brasileiro, que na transição entre um setor dominância maior de um setor primário exportador para o processo de industrialização no eixo São Paulo e Rio. Ainda São Paulo muito incipiente, a indústria ainda era concentrada no Rio de Janeiro, mas São Paulo já despontava para algumas atividades ligadas à plantação de café no oeste paulista. Então, na articulação com capitais financeiros, a gente destaca essa absorção de excedentes como expressão dessa financiarização do capital switching, né? E aí ela organiza seus projetos através da emissão de títulos relacionados a projetos específicos, né, de usinas, expansões de rede, e mobilização de recursos nas principais praças financeiras, e Londres principalmente, né? E aí sempre se organizando por uma emissão de lucros e não para retenção de lucros numa sede nacional, ou seja, ela sempre ficou com uma sede dela no Canadá. A provisão e gestão de infraestrutura, que ela já chega no Rio, em São Paulo, ela vai se organizar pela provisão inicialmente, mas como ela logo já vai para o Rio, e o Rio já é a capital e tem uma série de empresas atuando, ela chega primeiro no processo de aquisição dos seus concorrentes, né, com foco na expansão de ramais, depois de controle monopolista do território, né? Ou seja, ela adquire os concorrentes que já atuavam na cidade e foca em abrir novas frentes, né? Que eu vou falar depois aí no setor imobiliário. E ela tem, nesse momento, um foco na atuação na cidade, né? E nesse sistema de geração e distribuição de energia. O papel do Estado, nesse momento, são uma série de articulações políticas, né? Vamos dizer, não muito idôneas, para o acesso a concessões e expansão das suas atividades, né? Nesse momento, ou seja, tem até se a gente fosse entrar, né, nessas questões da governança, nesse momento a provisão de infraestrutura ela é organizada por concessões, como hoje a gente vê nessa nova dominância financeira na neoliberalização, e onde também já domina uma série de práticas abusivas de tarifas e precificação de serviços, numa lógica financeira de pagamento de dividendos, e numa relação com o setor imobiliário, aqui em São Paulo, numa parceria com a companhia City, em projetos de expansão urbana, na retificação do Rio Tietê, como uma transformação grande que ocorre na cidade, onde tem a tese da Odete Seabra, que ela se debruça sobre isso, que é um grande negócio imobiliário e de infraestrutura, onde ele retifica o rio e se apropria das margens do rio, né? Na expansão urbana no Rio de Janeiro, num conjunto monopolista de eletrificação, iluminação, bonde, telefonia e terras. Aqui, mais ou menos, algumas imagens de como ela se organizou, não sei se vocês veem meu mouse. Aqui a cidade do Rio de Janeiro se organizava mais para cá, né, protegido da Bahia, e a zona sul do Rio de Janeiro, para quem conhece, é uma região nova, né? Ela vai ser ocupada nos anos 30, 40, 50, então esses trechos são essa articulação que eu estou falando de uma expansão monopolista das infraestruturas e articulação com o mercado de terras. E em São Paulo a mesma coisa, né? Uma série de ramificações que são essa lógica radial e que vai abrindo novas frentes de acumulação, né? E aí a Brookfield, como eu falei, que é essa nova empresa derivada da Light nos anos 2000, ela está inserida também num novo processo de reestruturação produtiva e espacial do capitalismo brasileiro, marcada pela metropolização e pelo extrativismo e por uma lógica
de organização dos capitais mais numa escala regional e não com essa centrado no urbano. E aí essa trajetória recente da Brookfield é legal destacar que em 2007 ela abre capital do seu braço imobiliário, né, com recursos do Fundo Financeiro Corporativo do Banco Mundial, com foco no segmento econômico, antecipando a Minha Casa Minha Vida. Isso demonstra um pouco esse poder, por mais que ela tenha um montante de capital praticamente, né, infindável, ela se sustenta numa operação com o Banco Mundial, uma operação de maior risco, demonstrando esse poder que ela tem de mobilizar agentes globais para acessar mercados e criar condições mais monopolistas aí. Alexandre, desculpa, faltam 5 minutos. Tá, eu já estou finalizando. E a importante da Brookfield que inova, né, traz um novo momento da Brookfield no Brasil, que até então ela está ainda reservada, muito pouco no setor imobiliário e algumas operações financeiras, no setor elétrico, mais tímido, mas pós-2016 ela é a maior, que se aproveita melhor do espólio da Operação Lava Jato, né, que eu acho que todos conhecem, aí, que é uma operação de combate à corrupção, aí, que ainda tem seus desdobramentos, que atingiu o setor das empreiteiras e grandes construtoras no Brasil. Então, ela é a maior aproveitadora desse espólio e ela se aproveita e despeja um monte de recursos no Brasil, se aproveitando dessa desvalorização momentânea de uma série de empresas, né? E em poucos anos ela se torna um grande player, em alguns setores o maior player da infraestrutura no Brasil, investindo cerca de 70 bilhões de reais em pouco menos de 4 anos. Isso são algumas empresas que ela controla hoje, né, uma empresa de propriedades imobiliárias, né, shoppings e torres, loteamentos, a Tegra Incorporadora, com foco no mercado imobiliário de alto padrão, a BRK Ambiental, no saneamento ambiental, né, coleta de esgoto, a NTS no transporte de gás, a Brookfield Energia com usinas hidrelétricas, eólicas, biomassa, a Arteris junto com o grupo espanhol na gestão de rodovias, a VLI em portos, ferrovias e terminais, a Quantum no controle de linhas de transmissão de energia, a Ascente no controle de data centers e redes de fibra ótica, e a Brookfield de recursos sustentáveis na gestão de terras, operando através de land grabbing de terras para agropecuária e florestas, né? Então, nas mesmas categorias que eu estava analisando antes, ela faz uma articulação com capitais financeiros internacionais agora por fundos de pensão, hedge funds, family offices, com o Banco Mundial, e também continua fazendo emissão de lucros internacionais e não abre capital de nenhum dos seus braços no Brasil, né? A provisão de infraestrutura, ela entra ainda, como a gente está vendo, pela aquisição de empresas, ou seja, ela não faz investimentos na construção de nada, ainda ela só adquire empresas desvalorizadas conjunturalmente na Lava Jato, com foco ainda nesse controle do território, e hoje muda desse foco urbano, que tem a ver com essa reestruturação espacial, para uma escala regional e também urbana, né? O papel do Estado agora é um outro papel de mobilização de recursos do BNDES, FGTS, que são fundos do Brasil, do Banco de Investimento, municípios, Estado, ainda em parcerias públicos-privadas, e, de novo, as concessões que também estavam presentes na virada do século, reformas regulatórias e lobbies, agora uma das maiores lobistas de privatização de uma série de setores. E as suas relações com o mercado imobiliário e o mercado de terras também repete essa nova fragmentação para escala regional e urbana, né? Ela é pioneira no Brasil no desenvolvimento de vários produtos financeiros e imobiliários e agora operando em land grabbing em escala regional, né, em negócios articulados com infraestrutura regional e urbana. Então, concluindo, a gente percebeu que são grupos econômicos, são importantes atores como operadoras dos dutos da financiarização para a extração de excedentes e riquezas nacionais, que operam pelo controle monopolista do território como elemento central da estratégia de acumulação e se tornando os atores mais relevantes na modelagem do espaço, né? E atuam nas oportunidades da reestruturação espacial de cada momento histórico, né?
antes na industrialização, hoje no extrativismo e metropolização, e o grupos econômicos como estrutura imperialista, que mobiliza o poder político e econômico para abrir novas fronteiras de acumulação. E aí, só concluindo mesmo, há uma sugestão, né, de apontamentos de uma agenda de pesquisas, que a gente já vem caminhando nesse sentido, que é aprofundar numa economia política das infraestruturas, tanto no horizonte de uma relação de infraestrutura no desenvolvimento capitalista, como no horizonte de pensar a infraestrutura comum da emancipação da sociedade, né? A compreensão da urbanização como uma concepção ampliada na articulação entre regional, as interlentes e as cidades. E desvendar os caminhos das finanças na reestruturação do espaço como expressão da crise capitalista, desvendando seus limites e contradições. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Concluiu já no tempo de 20 minutos. Eu peço que todos abram os microfones por uma salva de palmas. Agradeço. Eu só gostaria de fazer menção das pessoas que estão participando da sala. O próprio Alexandre, que já fez a apresentação, Camila de Souza, Carolina de Souza, a Florência Souza, a Georgina Issusa Ivizue, a Laisa Stroyer, o próprio Luciano, a Maristela, o Zéias Teixeira da Silva, que é a próxima apresentação, o Pablo Alves, que já fez a apresentação, e a Sônia Vidal, que é a última a apresentação. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Então, retornando à programação, o próximo trabalho agora é a atuação dos promotores imobiliários e os padrões de localização geográfica de empreendimentos imobiliários na cidade de Macaé, Rio de Janeiro, Brasil, cuja autoria é Oséias Teixeira da Silva. Seja bem-vindo, Oséias, entre 15 a 20 minutos. Quando faltar 5 minutos, eu aviso. E quando o tempo estiver esgotado, eu peço para concluir em 1 minuto. O microfone é teu. Obrigado e bom dia a todos, né? Agradeço pela oportunidade. Eu vou apresentar aqui, ver se vai dar tudo certinho. Aqui. Vocês estão vendo direitinho a apresentação? Sim, agora sim. Só botar aqui em tela cheia, então. Deixa eu me apresentar, né? Eu sou o Oséias, sou professor lá do Instituto Federal Fluminense, né? Campus Macaé. E a pesquisa que eu trago é um pouco relacionada à produção imobiliária, né, capitalista. Então, aqui eu trago aqui algumas referências, né? Eu vou passar bem rapidamente, porque são coisas conhecidas, não tem uma aqui. Então, a gente parte sempre da ideia de agentes produtores de espaço urbano, que eu prefiro em relação, por exemplo, a agentes modeladores, né, porque refere diretamente à produção. Um outro conceito importante no meu trabalho é o de promotores imobiliários, né, que é um conceito que é complexo, né, porque é um agente que não é empiricamente representado por uma única empresa, né? São várias empresas que atuam de forma concertada em torno de um projeto imobiliário, né? E aí a gente chega, né, mais próximo do empírico no conceito de capital, né, o capital de incorporação, que a gente tem, né, é aquele capital que é um capital comercial, né, que faz a mediação, né, do processo de produção, das diferentes etapas, né, como o Ribeiro coloca, por exemplo, ele é o mestre da orquestra, né, que comanda o processo, embora muitas vezes não se atue diretamente na produção, né? O conceito de produção imobiliária, né, que se contrapõe, né, essa produção imobiliária de novos imóveis, se contrapõe, no caso da produção, né, de imóveis, ao estoque, né? Então, existe essa contraposição da produção imobiliária, que é a produção de imóveis novos, com o estoque, por um lado, e da produção que a gente chama, né, de formal e informal, né, que
especialmente nos países subdesenvolvidos, às vezes a produção informal ela é muito maior do que a produção, né, imobiliária formal. E um outro conceito importante também no nosso trabalho é o conceito de enclave fortificado, né, que é um conceito mais recente, que engloba um conjunto de formas espaciais que tem como característica o fato de não ter necessariamente a direta com o torno, por isso essa ideia de enclave, e tem a preocupação muito com a segurança, com a exclusividade social, por isso a questão de serem fortificados, né? Então, são conceitos importantes que são referências aí no meu trabalho. Esse mapa aqui, né, como as pessoas, né, tem gente de outros países, né, de outros lugares do Brasil, só para a gente localizar, né, a área de estudo. Então, esse primeiro mapinha aqui é o mapa do estado do Rio de Janeiro, e as pessoas às vezes confundem, né, porque existe a cidade do Rio de Janeiro, que está aqui, né, e existe o estado do Rio de Janeiro, que é tudo isso aqui, né, e a cidade fica aqui, né, no interior do Rio de Janeiro, dista cerca de 200 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro, que é a capital do estado do Rio de Janeiro. E nesse mapinha também identifiquei, né, a cidade de Macaé é uma cidade que, a partir da década de 70, tem um processo de expansão urbana muito acelerado, né, tanto populacional quanto urbano. A gente vai ver mais sobre isso. E essa expansão ela se dá dentro de 3 eixos, né, que a gente identifica fruto da nossa pesquisa, né. Então, a gente tem primeiro, aqui seria mais ou menos o centro da cidade, né, a zona central mais antiga. Então, você teria um eixo oeste, né, um eixo sul, que a seta que está para baixo, mas na verdade é toda essa área aqui, né, que seria o eixo sul, e um eixo norte, né, seriam os 3 eixos de expansão da urbanização da cidade. Então, era uma cidade que até a década de 50, 60 era uma cidade relativamente pequena, né, e que a partir da década de 70, com a chegada da Petrobras, né, da descoberta do petróleo na Bacia de Campos, a chegada da Petrobras e das empresas de offshore, né, vai ter um boom, né, de expansão imobiliária, né, muito grande e que vai seguir esses 3 eixos, né. Aqui é um pouco da explicação, né, dessa forma de expansão urbana da cidade de Macaé. É uma imagem que eu identifiquei aqui 3 unidades da Petrobras que são as mais importantes da cidade de Macaé, né. A base em Bitiba, que está aqui, onde tem a sede administrativa da Petrobras e também o porto que abastece as plataformas, né, na Bacia de Campos. Então, daqui, né, todos os equipamentos, comida, tudo vai em direção às plataformas. A gente tem o terminal Cabiúnas, que é um terminal que recebe o petróleo e o gás que vem, né, da Bacia de Campos. Então, até recentemente era só petróleo, agora também recebe e beneficia o gás que vem da Bacia de Campos. E aqui a gente tem, né, o outro terminal, que é o terminal Parque de Tubos, que funciona como retroporto do porto de Imbitiba, né, ou seja, é uma área em que os materiais são armazenados para depois irem para o porto de Imbitiba, já que o porto de Imbitiba é um porto muito pequeno, é um porto colonial que não tem estrutura para ter, né, não tem área suficiente para ter um retroporto. Então, esses 2 empreendimentos foram instalados, né, quando... até hoje, na verdade, se você for, né, no terminal Cabiúnas e no terminal Parque de Tubos, são áreas pouco adensadas, né, que tem muito pouca ocupação urbana mais densa, né, e na década de 70, então, não tinha nada. Então, são 2 unidades que vão concentrar, né, mão de obra, né, vai gerar oportunidade de emprego e que vai tensionar na expansão urbana nessas regiões, né, que é um dos fatores que explica o fato de ser uma cidade média, né, de 200 mil habitantes, mas com uma área urbana muito extensa e com uma expansão bastante linear e com poucas áreas de vegetação, né, uma urbanização que é muito horizontalizada, vamos dizer assim, né. Então, esse é um dos elementos para a gente explicar isso. Então, por isso eu quis trazer esse mapa. Então, a gente tem no eixo norte uma expansão de áreas populares, né, regulares e irregulares, com a presença de alguns bairros de classe média alta. Um exemplo é a Ilha da Caíra, que depois eu vou mostrar, né, a seguir, né. A gente tem um outro eixo, que é o eixo oeste, o mapa aqui, né, só para relembrar. Então, a gente está falando aqui o eixo norte, eixo oeste, e aqui o eixo sul. O eixo oeste também é caracterizado por expansão de áreas populares, né, tanto regulares quanto irregulares, com a presença de bairros também de classe média e alta, né. Aí eu dou um outro exemplo de um bairro que faz parte do eixo oeste, que é um bairro de classe média.
Agora, o eixo sul é onde eu tenho, de fato, a expansão em sequência de bairros nobres da cidade sendo produzidos sequencialmente. Lembra muito a expansão, por exemplo, da zona sul da cidade do Rio de Janeiro, em que você tem bairros de alto padrão sendo produzidos em sequência, né, sequencialmente, a partir de um ponto inicial, que é o bairro, né, e a praia de Cavaleiros. Ok? Tá. Agora foi. Então, aqui, só para a gente ter um pouco noção desses contrastes, ainda nessa contextualização, né, eu estou contextualizando a cidade para vocês. Então, isso aqui é um imóvel na Ilha da Caieira, né, que eu falei. A Ilha da Caieira é uma história interessante, porque não vou poder aprofundar muito, mas é um meandro abandonado do rio Macaé, que foi aterrado, parcelado e virou um condomínio fechado, né? Um dos primeiros condomínios fechados de Macaé, talvez um dos primeiros do Brasil, porque ele é da década de 70. Eles botaram uma cancela, fecharam, e aí você tem, né, casas de alto padrão, algumas mansões. Então, essa casa aqui, por exemplo, eu achei interessante trazer, porque ela está à venda pela bagatela de R$1.200.000, né? Então, quem tiver um troquinho do pão, quiser comprar um imóvel nessa cidade, né, é um exemplo disso. E aqui um bairro que fica a poucos, não diria alguns quilômetros, 1 ou 2 quilômetros da distância da Ilha da Caieira, que é a Nova Holanda, que é um bairro que surgiu como loteamento regular, foi se favelizando com o tempo e apresenta, né, uma série de problemas típicos de áreas pobres, de áreas de favela, como a questão da violência, né? E aí a gente vê isso nessa imagem pela presença ostensiva da polícia militar. Eu vi algum tempo atrás que o bairro Nova Holanda é um dos bairros mais violentos do estado do Rio de Janeiro, com índices de homicídios semelhantes a uma zona da cidade do Rio de Janeiro que a gente conhece como, que é chamada de faixa de Gaza, né? É um lugar que tem várias favelas próximas, que é muito violento, e aí deram esse apelido pejorativo de faixa de Gaza, né? E a Nova Holanda tinha índices de homicídio, né, por 100 mil habitantes, semelhantes, né, ao que a gente tinha na época, né, na faixa de Gaza. E aí, aqui ano passado, deixa eu ver se eu... Não sei por que ele não quer passar. Travou. Gente, eu acho que o meu computador travou. Eu acho que ele não está... Olá, Oséias. Estão me ouvindo? Sim, Oséias, estou escutando. O que você pode fazer, Oséias, tu tenta descompartilhar. Ok, agora você já fez isso, né? Isso, eu vou tentar entrar de novo. Isso. Caso não dê certo compartilhar, você apresenta sem o compartilhamento. Ok, já está aparecendo. Ok, vamos ver se agora não vai dar nenhum problema. Bom, então a gente tem, ainda contextualizando, né, a cidade de Macaé, a gente tem uma forte expansão urbana e populacional, e eu trouxe aqui alguns dados do censo que mostram isso. Então, em 2000, na cidade de Macaé, a gente tinha 132 mil habitantes, né, mais ou menos, e vai para 200 em 2010. Então, são mais 70 mil habitantes a mais na cidade. Quando a gente pega o número de domicílios, a expansão é ainda maior, né? Você tem 38 mil, né, mais ou menos em 2000, e 80 mil em 2010. Então, isso aqui também dá uma ideia dessa expansão, que ela é muito mais horizontal, né? Porque o número de domicílios cresceu muito mais do que o crescimento da população. A população, né, não chegou a dobrar, né? Cresceu cerca de 70 mil pessoas, e o número de domicílios mais que dobrou, né? No mesmo período, né, de comparação. Travou de novo. Ah, meu Deus. Tá difícil. Pablo, travou de novo. A minha sugestão que tenta descompartilhar e apresenta sem o PowerPoint mesmo. Eu vou tentar deixar ele sem colocar na apresentação, assim. Tá bom. Então vamos ver. Vamos ver se funciona melhor. Então, a metodologia da pesquisa, a gente levantou, né, informações em sites de aluguel e venda de imóvel, buscando, né, imóveis em que houvesse citação do nome. E aí a gente
basicamente duas tipologias, né? O edifício e o condomínio fechado, né? A partir daí, a gente levantou informações sobre esses empreendimentos no site das empresas incorporadoras, empresas que fizeram esses imóveis. A partir disso, nós construímos uma matriz, né, com os lançamentos, com as informações que a gente conseguiu reunir sobre os lançamentos. Com base nessas informações, a gente fez as rotas, né, ou seja, os locais onde havia maior concentração, né, os eixos de maior concentração de lançamentos, e aí a gente fez uma série de trabalhos de campo, né, para identificar qualitativamente esses lançamentos, né, identificar, de repente, outros que a gente não tinha, né, encontrado, enfim. Então, foi mais ou menos a metodologia do trabalho. Então, com base nessa metodologia, né, a gente tem aí esse mapinha, né, que mostra o quê? Então, o que a gente tem aqui? Aqui é o centro e a Imbitiba, né, que são a parte que eu chamo de zona central, né, a parte mais antiga da cidade. Aqui seria o eixo oeste, né, aqui o eixo norte, tá? E aqui o eixo sul. Então, fazendo uma análise desse mapa, a primeira coisa que chama atenção é a concentração de lançamentos no eixo sul. Então, praticamente a maior parte dos lançamentos está nessa parte aqui, né, no eixo sul da cidade. No eixo oeste não tem nada, né, e no eixo norte tem alguns lançamentos, mas muito pouco, principalmente aqui, né, num bairro chamado Barreto, que eu vou depois explicar, que é uma questão, né, na verdade é um imóvel só, né, é um lançamento só, são vários, mas no mesmo terreno, né, depois eu vou falar sobre isso. Então, a gente tem concentração de lançamentos no eixo sul, né, no eixo norte, além de um reduzido número de lançamentos, ele se concentra em uma única rua. Então, esse caso que eu falei, que foi uma coisa que chamou muita atenção na pesquisa, né? A gente foi nessa rua, eu brinquei que tinha que trocar o nome da rua, né? Chamar a Rua da MRV, porque é um grande terreno que a MRV comprou, né? Provavelmente uma guerra rural, porque em torno da área você tem, né, terrenos com características ainda ou de área rural, ou do que a gente chama de rural esterilizado, né? Ou seja, áreas rurais que estão à espera de investimento urbano, mas que não tem mais atividade rural, né? Mas ainda não foi, né, loteado e tal. 8 condomínios foram construídos em sequência, né? Todos eles com o nome de mar, né? Mar do Caribe, Mar da Irlanda, Mar Báltico, né? E é um único empreendimento, né? Então, a rua toda são esses empreendimentos da MRV, né? Zé, desculpa, faltam 5 minutos. Tá, eu já vou encerrar, né? Então, já vou avançar um pouco mais. Então, a gente não tem lançamento do eixo oeste. O bairro Lagomar, que é o maior bairro da cidade, com 40 mil habitantes, não tem nenhum lançamento, né? A gente tem, e a partir disso a gente pode concluir, né? O bairro Lagomar é um bairro popular, né? Não tem nenhum lançamento. Então, a gente pode concluir, né, a seletividade espacial dos promotores imobiliários, né, que é uma característica muito, muito marcante na cidade. Aqui a gente tem um lançamento por bairro, né, eu vou ver se não vai travar, porque aqui fica ruim de ver se não colocar assim. Então, o que eu queria chamar a atenção nessa tabela, né, nesse gráfico, é que os bairros que têm mais de 10 lançamentos, né, que são esse aqui, Alta Glória, Barreto, Glória, Grande dos Cavaleiros e Riviera Fluminense, todos, quando eu boto aqui dá problema. Todos eles têm, mas todos eles estão no eixo sul, né, com a exceção do Barreto, que é aquele caso específico que eu falei, né? Então, há um predomínio muito grande, né, dos empreendimentos, né, no eixo sul, né, e os bairros que têm mais lançamentos, né, estão todos no eixo sul. Então, a gente tem, né, entre os bairros com mais de 10 lançamentos, apenas o Barreto fica no eixo norte. Dos 18 bairros que aparecem no gráfico, né, com pelo menos um lançamento, 9 ficam no eixo sul. E, né, os promotores imobiliários, a gente pode concluir a partir disso, atuam no sentido de reforçar os padrões históricos, né, de segregação constituídos na cidade. Então, você tem uma produção concentrada, especialmente nas zonas mais periféricas, na forma de enclaves, né, principalmente condomínio fechado, nas suas diferentes modalidades. Você tem uma grande demanda de infraestrutura gerada pelos novos empreendimentos, né, em relação ao abastecimento de água, coleta de esgoto, lixo. Esse é um aspecto que eu pretendo, né, pesquisar mais para frente, né? E aqui um exemplo disso, né, é um condomínio que a gente tem também da MRV, né, que domina completamente a produção na cidade de Macaé. Esse condomínio fechado tem mais de 1.000 unidades
e ele está num bairro chamado Granja dos Cavaleiros, né? O próprio nome revela a origem rural do bairro, né? E é um bairro que, se você rodar pelo bairro, né, você vai encontrar alguns terrenos parados, né, já em especulação, mas você encontra basicamente chácaras e sítios, né, de pequenos produtores, com produção agrícola até, né, com produção de animais, enfim. Então, é um bairro com características ainda rurais, né, sem uma infraestrutura urbana, né, consolidada, muitas ruas ainda de terra, né, a rua do condomínio é asfaltada, mas as ruas do entorno são todas, né, de terra, e que recebe, de repente, um empreendimento desse que tem mais de 1.000 unidades, né, ou seja, mais de 1.000 famílias que vão morar aí. Então, o impacto que isso tem, né, do ponto de vista de infraestrutura, de demandas que vão surgir a partir daí, num bairro que ainda, né, tem essa característica de ruralidade, é realmente muito grande. Bom, considerações finais, né, é o meu último slide, eu já estou encerrando, tá? Para terminar no tempo. Então, a gente tem, né, como conclusões desse trabalho, que a atuação dos promotores imobiliários ele é marcada pela antecipação espacial, né, como nesse caso que eu citei, né, você está colocando um empreendimento de grande porte num bairro de ainda características rurais, já imaginando, né, essa transformação espacial, e também uma forte seletividade espacial, né, uma vez que os promotores imobiliários atuam em poucos bairros da cidade, especialmente, né, principalmente no eixo sul, né, com alguma outra exceção, mas é basicamente no eixo sul, de expansão urbana da cidade. A produção predominantemente na forma de enclaves, principalmente, né, o condomínio fechado, e, obviamente, né, uma produção que contribui para o agravamento dos padrões de segregação socioespacial presentes na cidade. Uma vez que os promotores imobiliários produzem apenas na área da cidade, que é a área mais valorizada, obviamente, existe uma facilidade muito grande para que as demandas existentes em outras áreas, né, que concentram a população mais pobre, sejam ignoradas pelo poder público, né, já que a gente sabe, até porque isso existe também na cidade de Macaé, é muito comum, né, vereadores, né, serem grandes proprietários de terra, serem pessoas também interessadas, né, nessa expansão imobiliária, especialmente nos bairros mais ricos, né? Então, é uma produção que contribui para esse agravamento dos padrões de segregação socioespacial nessa cidade, que é uma cidade, né, muito desigual e fortemente desigual, com uma expansão urbana muito acelerada, que gerou um grande, né, caos social, né, urbano, e que é, inclusive, uma referência negativa, né? Outros municípios mais recentes, que mais recentemente, por exemplo, com o caso de Maricá, que passaram a receber muito dinheiro de royalties, né, como aconteceu com Macaé no passado, vem Macaé como um exemplo negativo, um exemplo a não ser seguido, né, ou seja, Maricá, por exemplo, tem buscado criar um fundo, né, para investir em infraestrutura, para impedir, né, essa expansão urbana desenfreada e não se transformar no futuro numa nova Macaé. Então, eu acho que é mais ou menos isso que eu tinha para trazer, né? Espero que não tenha ultrapassado o tempo. Agradeço mais uma vez a oportunidade de compartilhar informações, né? Esperava, né, poder estar aí presencialmente com vocês, mas já que não é possível, a gente pelo menos está trocando essas ideias e agradeço, né, mais uma vez a oportunidade. Obrigado. Agradeço, Zé. Eu peço que todos abram o microfone para uma salva de palmas. Então, vamos para a última apresentação, e logo após dela, vamos abrir para um debate que encerra ao 12h15. A última apresentação é Naturbanização Privada, el Gran Belt del Urbanismo de Mercado, estudio de caso en Buenos Aires y su región, y la autoría es Sonia Vidal Kopman. Sea bienvenida, Sonia, por favor. Gracias, Carlos. Buenos días a todos y a todas. Voy a intentar abrir la pantalla para compartir la presentación. Un segundo, estoy... Ok. Tengo abierto el PowerPoint, pero... Ir a pantalla completa. Pantalla completa.
ver. Sí. A ver, pantalla completa, ¿verdad? A ver. El PowerPoint. Estoy teniendo un inconveniente, pero ya voy a abrirla. Perfecto. Esperamos. A ver. Sí, mostrar detalle. La reunión, mostrar configuración. Salir de la pantalla. No. Y tendría que estar acá, aunque sea buscarlo. No, Sonia. Estoy intentando, pero no encuentro. Sonia. Sonia, usted está con la presentación abierta en su computadora, ¿cierto? Sí. Bueno, en la barra, arriba de todo, hay una barra negra con varios iconos, ¿no? Me aparece abajo, sí. Ah, abajo. Bueno, sí. Debe haber uno que tiene como una flechita para arriba. Sí. Sí. Abro ese. Abro ese y ahí a la izquierda va a encontrar un lugar que dice área de trabajo. No, no me aparece. ¿No le aparece? No. Área de trabajo o tal vez en español o en inglés, ¿no? No, nada. Que tú puedes hacer, Sonia, es hacer su presentación sin PowerPoint. Es una pena porque son todas figuras y cartografías. Sí, claro. Voy a tratar de ir por PowerPoint en todo caso. A ver, acá está. No, pero no lo ven. Acá tengo el PowerPoint, pero ustedes no lo están viendo. No, pero es una posibilidad, ¿no? Sí, estoy tratando de... Sonia, cuando clica en esa flechita, ¿se cambia para una flecha que va para abajo después? Sí, viene una flecha para abajo. Y ahí, ¿no? Perfecto. Ahí no aparecen una serie de pantallas dentro de una faja negra. Bueno, una de esas pantallas debe tener una indicación de que es el área de trabajo. Quiere decir que para compartir lo que usted está viendo en su computadora. No me aparece nada ahora. Qué pena. Por favor, ayuda. Sonia, si querés compartir con mi correo electrónico, yo te la paso y vos me vas diciendo para avanzar. Mi teléfono, es verdad. O alguno de ustedes, digamos, me parece una solución. Claro. Es una buena esa. Vos te escribir aquí el email, Sonia. A ver si puedo. Si abrimos esto. En el electrónico. Aquí en el chat, Sonia. Estoy buscándola para enviarla. Sí. ¿A quién le envío? Sí. Correo de Luciano que está en chat. En chat. ¿Por qué me pasó esto? En el chat. En el chat es lucianoflorit@gmail.com. Perfecto. Eso, gracias, Florencia. De nada. Gracias, sí. Para muchos de nosotros esta plataforma de Teams es nueva, entonces cuesta. Sí, claro. Yo he estado transmitiendo desde otras plataformas sin ningún problema. Sí. Y Luciano, por favor. Estoy adjuntando el PowerPoint. Bueno. Okay, perfecto. Documento. El de la RI, sí. A ver si es este. No, decía Sonia RI. Ahí está. Ahí estoy mandando. Bueno. Perfecto. Pasa que tarda un poco en cargar por las fotografías y los... Sí, seguro. Pero espera, no sé cómo entrar. Y ahora, bueno, y ahora ustedes lo van a ver. Sí, claro. Yo lo tendría que ver desde dónde. Desde su computadora mismo. Mi computadora. Yo todavía no lo...
Ahí está. Yo ahora lo tengo en mi computadora. ¿Ustedes lo están viendo? No todavía. ¿No lo han podido abrir? Ya lo voy a abrir, ya lo voy a abrir. Sí. A ver. Y por favor, Luciano. Sonia, Tranquilo. perdón, me parece mejor que vos vayas mirando esta misma pantalla de nuestra conversación, que vas a ver lo que Luciano está pasando, y ahí cuando llegue el momento le decís que pase al siguiente y él va a ir pasando, antes que vos verlo en el tuyo, para no perderte y que coincida lo que estamos viendo todos con lo que vas Estoy hablando. tratando de encontrar entonces en la pantalla, porque no me aparece. Ay, lo de Luciano. ¿Luciano está ahí? Es que todavía, Sonia, todavía Luciano no está presentando la pantalla. Todavía no lo Sí, estoy pero... tratando de abrir. Todavía no está presentando. Ok. Solo un minuto. Perfecto. Tranquilo, Sonia, no tiene problema, ¿ok? Sí, estoy... Me parece, sí. Ahí está la pantalla. Gracias. Gracias, Luciano. Perfecto. Bueno, yo les por voy favor, a... Entonces, me pidan para cambiar sí, claro. por palabras, porque no estoy viendo el chat ahora. Sí, claro. Les voy a ir diciendo entonces para ir pasando, ¿verdad? Eso, por favor. Bien, perfecto. Bueno, buenos días nuevamente. Disculpen este inconveniente técnico. El trabajo que voy a presentar tiene una vinculación con el que presentó en primer lugar nuestro colega de Córdoba, ya que volvemos a tratar los procesos de urbanismo privado y como algunos de los que me conocen de hace bastante tiempo en mis presentaciones en este mismo espacio del Seminario Internacional, en este caso voy a trabajar nuevamente con otra nueva mutación de ese proceso de urbanismo privado que verdaderamente es lo que me hace dar el título a este proyecto que es acerca de, es el cinturón verde que conforma el urbanismo privado o el urbanismo de mercado en torno a lo que es la ciudad abierta. Siguiente, por favor. Voy a trabajar con tres conceptos que formaron, digamos, mi marco teórico. El concepto de naturbanización, que lo he tomado de los trabajos que hemos incluso discutido con autores españoles, con María José Prados y otros colegas que forman parte de su equipo en la Universidad de Sevilla, porque me parece un concepto muy potente en cuanto a la invasión de la naturaleza en las ciudades, planteado desde un punto de vista positivo. Un segundo concepto que va a formar este marco teórico es el de las fronteras privadas, fronteras que están formadas ¿por qué? Por conjuntos de urbanizaciones privadas, el concepto de conglomerados de urbanizaciones ya lo he presentado en otras reuniones nuestras, y un tercer concepto que es nuevo, que lo traigo a colación, y que es justamente el planteo de mi autoría, que es la asfixia por urbanización. ¿Asfixia de qué? Asfixia de la ciudad abierta por estas nuevas formas de enclaves privados que se van ubicando como forma de frontera, como un cinturón verde, justamente en las zonas complementarias. Siguiente, por favor. Acá solamente a modo de ejemplo para mostrar la ubicación de dónde van a estar los casos de estudio que aparecen en el trabajo escrito, es voy a trabajar dos casos, dos que están ubicados en la mega región metropolitana de Buenos Aires, que se extiende desde la ciudad de La Plata y su conurbación, pasando por el área metropolitana de Buenos Aires y siguiendo hasta la ciudad de Santa Fe en el estado de Santa Fe, que es limítrofe con el estado de Buenos Aires o la provincia de Buenos Aires. Acá a la derecha pueden ver la región metropolitana de Buenos Aires
dentro de esta mega región de las que les estoy hablando, que está conformada por la ciudad primada, la ciudad de Buenos Aires, más 41 municipios que conforman parte de esta área de influencia. Pasamos a la siguiente, solo a los efectos de que se vea para los que no conocen de dónde estamos hablando. Creo que cuando hago este planteo de mutación, es imprescindible destacar que hay miradas y que hay intervenciones multiactorales justamente que toman en cuenta estos procesos de sobre la naturaleza y lo urbano. En ese caso, desde la mirada del imaginario social colectivo, hay un planteo de ver estas nuevas formas de verde como una vuelta a lo que sería un urbanismo ecológico, a las ciudades con mejor calidad de vida, pero que son todas obviamente privadas, y a un ideal de ciertas clases, o sea, las clases medias altas, de dejar la ciudad abierta como un espacio en donde hay tensión, conflicto, disputas, etcétera, para entrar en estos mundos o en estos paraísos artificiales naturales que nos brindan estas llamadas ahora, incluso muchas de ellas, ecociudades. También desde la mirada de los emprendedores inmobiliarios y el mercado hay otra postura, que es justamente la de apropiación de estos espacios verdes que se dan en las periferias, en lo que, como dijo nuestro colega de Córdoba, son zonas complementarias, son la ley de la provincia de Buenos Aires de ordenamiento territorial designó para zonas de ensanche, para zonas de crecimiento, de expansión, pero que ahora están ocupadas grandes fracciones justamente por este tipo de formaciones, de enclaves privados o de condominios fechados, como los denominan nuestros colegas de Brasil. Y desde el punto de vista del Estado y el ordenamiento territorial urbano, yo diría que estamos dando pie a este fenómeno. ¿Por qué? Porque a través de la normativa que tenemos y a través de un Estado más ausente que presente, se ha permitido justamente ir formando estas fronteras verdes urbanas privadas alrededor de los núcleos urbanos. Siguiente, por favor. En este caso vamos a hablar de naturaleza versus ciudad. Vamos a pensar en la ciudad con una expansión que va desbordada hacia la periferia y a su vez con una invasión justamente de áreas que están en esa periferia, que son áreas de alto interés agrícola, que son áreas productivas, que son zonas de reserva ambiental, que son zonas de recursos paisajísticos y demás, y que están siendo tomadas por este proceso de mercado inmobiliario. Por otra parte, lo que sí podemos ver en este sentido es una desigual e inequitativa acceso a la naturaleza y al contacto con la naturaleza. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que este tipo de urbanización que se está instalando como cinturón verde no es un cinturón verde para la ciudad abierta, sino que es un cinturón verde privado para determinadas clases sociales medias, clases sociales media altas y altas. Siguiente, por favor. En este caso es el primero de los casos. Estamos viendo dónde se ubica, es un municipio de la zona sudoeste del área metropolitana de Buenos Aires, y podemos ver justamente en la figura de la izquierda, en el punto, digamos, sur, hacia el sur de este municipio, donde vemos la delimitación, lo que sería la localidad de Canning, que la tenemos acá a la derecha haciendo un zoom mucho más ampliado, y donde podemos ver que esa localidad, que es una localidad pequeña dentro de un municipio altamente urbanizado, en esa localidad pequeña solamente hay menos de un 10% de ciudad abierta, y como ustedes pueden ver justamente en el extremo sur de la delimitación de este municipio, el 75%, que lo vemos en verde, son de urbanizaciones privadas. La localidad de Canning tiene aproximadamente en este momento unos 8.000 habitantes, y la localidad abierta, en contraste con
el resto del territorio de esta localidad, que tiene más de 15.000, casi 20.000 habitantes, porque no tenemos todavía las cifras del censo de 2021, y justamente si nosotros vemos la posibilidad de crecimiento de Ciudad Abierta, es casi nulo, porque todo el territorio que está delimitado por el, digamos, la parte el límite administrativo, está tapizado de urbanizaciones privadas. Vamos a la siguiente. Acá tenemos el segundo caso, zona norte también, en la región metropolitana. Es muy poco lo que se puede ver en gris y lo que se puede ver cuadriculado en este municipio, que es el municipio de Tigre. Y digo cuadriculado porque ese cuadriculado muestra el amanzanamiento, y lo que sí vemos grandes espacios verdes, sobre todo dos, el de Nordelta y el de Villanueva, que son dos megaciudades, por decirlo así, porque Nordelta va a tener 130.000 habitantes, Villanueva va a más de 45.000, que se están acá a la derecha, en la figura de la derecha, vemos cómo una y otra se van aproximando, cómo se van adosando a ellas otros condominios privados, y cómo esto forma parte de ¿qué? De un cinturón también verde, de una frontera verde pero privada, que está limitando el crecimiento de la ciudad cabecera de Tigre y de otras localidades menores que han quedado decididamente sitiadas dentro de este proceso de urbanización. Este proceso de urbanización privada, además, y para decirlo, ¿por qué no lo pensamos como un proceso de aporte ambiental? Está justamente armado o estructurado sobre el 100% de zona de humedales. Vale decir que esos humedales han sido transformados ¿para qué? Para ser privatizados y para ser destinados a usos residenciales de muy baja densidad y con un sobreconsumo de suelo muy importante. Pasamos a la siguiente, por favor. En síntesis, nosotros tenemos, fíjense en estas dos fotografías, lo que sucede o sea, yo puse dos ejemplos que son bastante emblemáticos, podría poner otros más, pero si les digo, en el municipio de Esteban Echeverría hay 80 urbanizaciones de este tipo, en el municipio de Tigre hay más de 120 también de esta misma clase. Y si vamos a otros municipios, como es el caso de Pilar, exceden las 200 urbanizaciones. Para que se den idea, en esta región metropolitana de Buenos Aires tenemos más de 500 de estos proyectos. Esto es a diferencia de lo que habló el colega de Córdoba, que hablaba de una cantidad bastante más acotada. Pero ¿qué pasa? Ese cinturón verde lo vemos así, en imágenes. Por un lado, en la imagen de la derecha, un suburbio en donde, si se quiere ver desde el punto de vista arquitectónico, está bastante descuidado. Son zonas que combinan, digamos, áreas de baldío, áreas de construcción no digamos precarizada, pero sí no de alta calidad de edilicia, y obviamente mucha falta de infraestructura. Y justamente a pocos pasos y saliendo de esto nos aparece un cinturón verde, que es una frontera, porque si ustedes ven lo que está formando el muro de esta urbanización, el muro está tapizado de verde. Vemos el verde interior, vemos los techos de tejas de una muy buena construcción edilicia que hay en estos sectores, y lo que no se puede, obviamente, es compartir. O sea, la ciudad abierta, que es la del costado de la derecha, no puede penetrar en este otro sector que le está formando una frontera. Por eso es que hablé de un cinturón verde, pero es un cinturón verde privado. En el tercer caso, que no lo voy a mostrar acá por una cuestión de tiempo, pero que está justamente descrito en el trabajo, lo que sí hemos planteado es una entrevista hecha al secretario de Planeamiento. Se trata
también de un cinturón verde que se está construyendo alrededor de una ciudad que podemos decir de tamaño grande, porque para nosotros más de 500.000 habitantes es una ciudad de tamaño grande, es la ciudad de Mar del Plata, es una ciudad marítima, es una ciudad internacional debido al turismo de playas que posee, y a partir de la zona sur y hacia el oeste se están colocando todos estos nuevos proyectos, y digo nuevos porque es un fenómeno que aparece desde 2005 en adelante. Antes no había ningún indicio de este tipo de construcción, pero sí que va tomando zonas de alto interés paisajístico, zona de bosques, zona de playa, y va formando esa frontera que uno diría está asfixiando la ciudad. Pero desde el punto de vista de esta charla con el secretario de Planeamiento, que no ve esta problemática, comenta como que es una ventaja porque esta frontera privada, digamos, limita el crecimiento de la ciudad abierta, lo que desde mi punto de vista es bastante dudoso para entender. Perdón, Sonia, faltan 5 minutos, por favor. Sí, ya estoy concluyendo. La siguiente, por favor. Las reflexiones finales, para concluir. Tenemos la urbanización privada que está, en este caso, resignificando el concepto de naturbanización. ¿Por qué? Porque en lugar de ser que en la ciudad abierta la naturaleza invade la ciudad, le da estos pulmones verdes, le da el contacto que se necesita con estos espacios abiertos, con estos espacios verdes, el concepto resignificado por el urbanismo de mercado es la apropiación de los espacios verdes de la periferia para ser utilizados solamente por unos pocos. La segunda reflexión la hacemos respecto a estas fronteras verdes, que verdaderamente no representan un aporte al medio ambiente urbano, sino al contrario, están apropiándose de un medio ambiente de recursos naturales no renovables, se están apropiando de humedales, se están apropiando de zonas de reserva y de zonas que han sido pensadas dentro de la legislación urbanística para el ensanche o para el crecimiento dentro de procesos de ordenamiento territorial planificados, justamente para generar este otro medio ambiente, esta otra forma de uso ambiental que no es para todos y que no, digamos, mejora la calidad de vida urbana de la ciudad abierta. Y el último punto, el urbanismo de mercado, que va sitiando la ciudad abierta, y este es el punto que obviamente daría para una reflexión y para un tratamiento mucho más largo, que es este planteo que yo hago de asfixia por urbanización privada, o sea, los núcleos de tamaño intermedio, los núcleos de tamaño menor están totalmente rodeados, incluso ni siquiera tiene que ver con la escala, porque hay algunas ciudades que tienen gran escala, pero que se va colocando o se va armando este espacio verde, esta frontera verde urbana privatizada, que realmente va a terminar por asfixiar la ciudad abierta. Bueno, es todo. Muchas gracias y disculpen los inconvenientes. Está mi mail y bueno, la ponencia que supongo que estará colgada. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias, Sonia. Por favor, abren los micrófonos y palmas para Sonia, por favor. Ok, perfecto. Entonces vamos para la segunda parte, que es uma parte de debates, ok? Eu não sei se o Luciano quer fazer alguma síntese, Luciano, ou tu me permite fazê-la? Puedes hacer, Sampaio, si ya tienes ahí. Listo, Okay. puedes hacer. Okay, perfeito. Bom, eu vou fazer em português, falando devagar, ok?
Primeiro, eu parabenizo todas as autoras e autores dos trabalhos. E há um elemento que faz conexões entre os 4 trabalhos, ainda que não trate trate do setor imobiliário, mas trata da infraestrutura urbana. Então, o elemento urbano ele é frequente nos 4 temas. Outro elemento frequente é o tema da financiarização, que representa um novo tipo de capitalismo, não um capitalismo industrial, mas um capitalismo financeiro. Outro ponto que me parece comum também nos 4 trabalhos é a questão do Estado. É o papel do Estado que frequentemente ele defende o interesse de grupos do mercado e deixa a desejar a defender também os interesses de outros grupos da sociedade civil que não seja apenas o mercado. E, por último, a compreensão a expansão do urbano em outros espaços, né? Tanto nas periferias, em áreas destinadas à agricultura e, inclusive, para reservas ambientais. Então, quais são os limites desse processo de urbanização? Quais são os limites desse processo de financiarização da vida? Bom, eu espero ter conseguido realizar uma síntese, mas agora abro para o debate. Como são 12:08, para que a gente possa ter um debate maior, eu sugiro que possamos ir até 12:20, ou seja, eu peço 5 minutos a mais para que possamos ter um debate qualificado. Quem desejar falar, por favor, levante a mão. Sampaio, ya hay 3 personas que levantaron la mano. Perfecto. Florencia, en primer lugar, después Osellas y la Isa. Que perfecto. Si no me equivoqué, fue en ese orden, más o menos, que fue apareciendo. Perfecto, Luciano. Florencia, por favor. Bueno, hola, buenas tardes, buenos días, no sé este horario. Primero que nada, quería felicitarlos a todos los expositores y las expositoras. Y en realidad tenía una pregunta que es más una curiosidad para Alexandre, sobre su aspecto más metodológico que tiene que ver con las fuentes. ¿Cómo es la disponibilidad de todos estos datos de cifras de inversión, etcétera, de la empresa que están analizando? Me da mucha curiosidad cómo es la transparencia de esos datos, que por ahí son, no sé, me llamó mucho la atención el acceso a esa información. Esa es más una curiosidad.
Y la otra pregunta tiene que ver con esta cuestión que Carlos puso sobre el punto en común, que es el papel del Estado en todos estos procesos. Y la pregunta es para Sonia, que ella mencionó que por ahí lo que yo entendí que era como un Estado ausente por la falta de legislación o de contención de estos procesos. En el chat había surgido la pregunta de Georgina también, si existe una normativa urbana para contener la expansión. Y bueno, me gustaría que ella dé su punto de vista o clarifique un poco sobre este papel, que desde mi punto de vista, digamos, esa ausencia también es una forma de conducir estos procesos, ¿no? Hoy en día en Argentina, ella mencionó la ocupación de humedales, se está discutiendo una ley de humedales. En Córdoba hace poco hubo procesos, una discusión sobre leyes que contemplen la no urbanización de las tierras afectadas por incendios. Hubo muchísimos incendios, algunos de ellos intencionales. Y bueno, y quería ver si ella tiene como algún punto de vista sobre esta falta de regulación o flexibilidad en la regulación sobre estos temas urbano-ambientales. Bueno, Oséias. Bom, eu tenho umas perguntas de apresentação. Primeiro para o Alexandre, né? Eu queria perguntar se essa questão da financiarização que ele fala no início do trabalho dele, né? Que essa financiarização sempre esteve presente no capitalismo, né? Mas o que a gente tem de novo nessa financiarização de pós-1970, vamos dizer, se é que existe, né? Ou seja, ele está defendendo que realmente não existe novo ou existe alguma coisa de novo. Eu queria que ele falasse um pouquinho o que ele pensa sobre isso. E essa questão que ele colocou, né, de que uma empresa que domina hoje a nossa infraestrutura, né, quais seriam as consequências para a gente, né, para um país como o Brasil, ter a sua infraestrutura dominada por esse grupo, né, Brookfield e outros grupos financeiros que fizeram a festa aí, né, comprando a preço de banana a nossa infraestrutura da crise da Lava Jato. Para a Sônia, eu queria que ela falasse um texto um autor chamado Mikhail Bulgakov, né, que ele fala sobre condomínios fechados na Rússia, e ele discute essa contradição entre mais 10 minutos nos condomínios fechados e, ao mesmo tempo, você a natureza destruída nesse processo de produção, né, desses condomínios fechados, né, enfim. Queria que ela falasse sobre isso, né, em relação ao trabalho dela, e que ela discutisse um pouquinho melhor essa questão da asfixia da urbanização, né? O que ela exatamente quer dizer com isso. Pelo que eu entendi, é como se os empreendimentos fechados estivessem asfixiando, né, a expansão da cidade aberta, né? É realmente isso. Queria que ela explorasse um pouco mais esse conceito que eu achei bem interessante. É isso. Gracias, Oséias. Laísa. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta para Pablo. Me gustaría escucharlo hablar más sobre la dimensión de la financiarización en su análisis. ¿Cómo esta producción inmobiliaria que tú estudiaste moviliza capital e instrumentos financeiros? E para o Alexandre, eu tenho duas perguntas. Uma é sobre essa hipótese que vocês trazem dos grandes grupos econômicos como principais agentes na modelagem do espaço. Eu queria saber como é que fica o papel do Estado dentro dessa hipótese e de outros agentes, como aqueles ligados ao mercado financeiro, que boa parte da literatura em torno do debate da financiarização do espaço tem defendido como agentes, né, cada vez mais hegemônicos na produção do espaço no contexto atual. Então, eu queria entender se vocês estão tentando construir uma hipótese alternativa ou complementar a essas outras. E, por fim, eu queria entender se vocês chegaram a avaliar a centralidade dessas estratégias
de captura de recursos no mercado de capitais para as estratégias da Brookfield nesses 2 períodos, né, nesses 2 momentos que vocês analisaram, né? Então, de que forma isso muda? Né, vocês tendem a entender que a Brookfield era mais dependente desse tipo de financiamento do que na atualidade, né, que, como você disse, atualmente o papel do Estado aí é central, né, no fornecimento, na provisão desse financiamento para a atuação, né, dessa grande empresa e outros grandes grupos econômicos que atuam na infraestrutura. Então, queria ouvir você explorar um pouco mais. Graças. Obrigada. Agradeço, Laísa. Como o tempo está curto, a minha sugestão é que não tenhamos mais perguntas para que todos possam responder. Eu apenas peço que tentam ser sintéticos para que a gente não avance muito do horário. Então, eu passo a palavra para a Sônia e depois para o Alexandre, Oséias e, por último, Pablo, e assim a gente encerra, ok? Então, Sônia, por favor. Sí, voy a contestar en general porque he tomado justamente las contribuciones que han hecho los colegas. La primera es acerca de si hay o no hay leyes que regulen este proceso de expansión metropolitana. Específicamente, en el caso de la provincia de Buenos Aires, es una de las pocas que en nuestro país tiene una ley de ordenamiento territorial y uso del suelo. Esa ley viene desde la dictadura de 1977, ha sido ampliada, modificada, jamás derogada, y es la única ley que tiene acerca del uso del suelo, complementada con algunos decretos provinciales sobre justamente esta temática de la urbanización privada. Si bien la legislación no es amplia, podría ser efectivamente encaminadora u ordenadora de este proceso, pero indudablemente hay vacíos entre esos decretos, entre la ley de ordenamiento territorial, y no es un Estado en realidad ausente, me expresé mal, sino un Estado que es colaborador en muchos casos, sobre todo porque estos procesos comenzaron en la década de 90, si bien ya venían de un proceso de neoliberalización a partir de la dictadura militar, pero sí se instalaron en la década de los 90 en adelante y han dado paso a un amigable ambiente de negocios para que los emprendedores inmobiliarios puedan seguir haciendo cada vez proyectos de mayor envergadura, cada vez proyectos que consumen más áreas de alto interés paisajístico, de alto interés productivo y demás, y para que las infraestructuras que las pone el Estado estén al servicio de ellos. Por otra parte, también contesto al tema de los humedales. Efectivamente, así como Córdoba tuvo los grandes incendios de los cuales estamos al día, todo lo que es la zona del Taica, del Paraná y demás, en donde se acercan muchos de estos proyectos, también ha sido incendiada de forma no accidental y ha ido comiendo territorios que son verdaderamente muy de alto valor. ¿Y para qué? Para que ahora estén viendo nuevamente procesos de loteamiento y de urbanización privada que avanza sobre esos sectores que devastaron con los incendios. Si bien se está tratando una ley de humedales, desde la gestión anterior que con bombos y platillos se lanzó la ley, que iba a estar la Ley Nacional de Humedales, todavía no hemos visto ningún tipo de reglamentación que contenga esto y que frene toda esta devastación de suelos tan potencialmente productivos. Y por otra parte, también quiero hacer lo que se habló de la producción inmobiliaria. Sí, la producción inmobiliaria, verdaderamente la producción privada es la que va llevando la delantera sobre los procesos de planeamiento y la que está formando justamente esta transformación de los espacios periurbanos en
no solamente en lo que son las grandes regiones metropolitanas, como puede ser el caso de Buenos Aires, el Gran Córdoba, el Gran Tucumán, el Gran Salta, el Gran Mendoza, sino en lo que sería ciudades que tienen un carácter de metrópolis subregionales o grandes ciudades o ciudades intermedias. Esta producción mercantilizada del suelo para ser, digamos, aprovechada o para el goce y disfrute de solamente pequeños sectores de la población, es algo contra lo cual ni siquiera en los gobiernos progresistas se ha puesto un límite o un freno. Eso es mi comentario al respecto. Espero poder haber dado respuesta a algunas de las preguntas que me han hecho. Dejo la palabra para que puedan continuar los colegas. Sampaio, ¿quién tendría? Perdona-me, Alexandre, por favor. Obrigado pelas perguntas. Vou dialogar um pouco, começando aqui, foram muitas perguntas. Perguntaram sobre as fontes. A Light foi uma das maiores empresas que teve no Brasil até os anos 50. Ela era a maior empregadora, ela grande provedora de infraestrutura, então tem muito trabalho sobre ela. E também no Canadá, ela foi também uma das maiores empresas do Canadá, é ainda hoje a Brookfield, então tem muito dado, tanto antigo quanto novo, que hoje ela tem capital aberto na Bolsa de Nova York, então tem uma disponibilidade grande de dados, até mais do que a gente consegue processar. Dialogando com o Osés, que ele perguntou se sempre teve financiarização, não é, o que a gente propõe não é que ela sempre teve, elas são ciclos, né? Ela é cíclica das contradições capitalistas e articuladas a hegemonias de países, né? Primeiro uma financiarização ligada à hegemonia inglesa e depois, agora que a gente está vivendo, a hegemonia ligada aos Estados Unidos. E as novidades que têm sido debatidas dentro dessa visão de longa duração seria essa profundidade da financiarização que ela atinge, né, pelos mecanismos de informação, tecnologia da informação, os órgãos multilaterais e novos papéis para os grupos econômicos, né? Então, e aí eu acho que dialogando até com a pergunta que o Carlos fez sobre limites de financiarização, e aí você também, Osés, perguntou sobre os impactos, eu acho que você mesmo colocou aí de Macaé como que expande o número de domicílios, mas não expande a população, ou seja, tem uma lógica de produção para ninguém. É uma produção em si, né? Então, acho que isso já mostra certos limites, né, da financiarização, seja pela reprodução humana, da vida, né? E uma série de outros possíveis limites aí, né? Que pode gerar do impacto da entrada desses grupos nas infraestruturas, né? Uma coisa que vise cada vez mais uma lógica financeira e não a da reprodução da vida, né? A Liza colocou do grupo como modeladores do espaço versus o Estado e os agentes financeiros. Não, eu acho que eles é uma complementaridade, porém, pela lógica dos grupos, que ele procura acumular capital e poder e se opera numa lógica financeira, ele não se distingue tanto do capital financeiro e muitas vezes essa relação com o Estado é essa relação que a gente conhece das grandes empreiteiras, etc. Né? Então, ela é por isso que eu coloco lá como um elemento transversal, né? As infraestruturas, muitas vezes, elas são operadas por meio dos grupos, né? Ou seja, o agente financeiro opera através da Brookfield, né? Essas empresas de private equity, empresas de asset management, elas são um conglomerado que tem uma operação financeira. O que elas fazem é uma gestão de ativos, né? Ou elas comandam essas operações financeiras, coisa que o agente financeiro em si ele não vai muitas vezes fazer. Essa lógica ela permeia, né? Então, nesse sentido, por isso que eu coloco eles como esse duto, né? Da financiarização. E a gente entende mais a financiarização mais como essa dominância da circulação do capital do dinheiro, do que materializado num agente em si. Temos agentes financeiros, mas essa lógica da reprodução do capital dinheiro e não da produção. E as estratégias
financeiras era um dos primeiros itens que eu coloquei, mas a gente não falou porque a apresentação era curta, né? De captação de recursos. No primeiro momento, na virada do século, são a emissão de debêntures, a emissão de títulos, outros tipos de títulos de dívida, vinculações a projetos específicos, né? Quase como uma operação urbana, podemos dizer, assim, a pessoa ele virava associado a um projeto específico de uma usina, por exemplo, né? E hoje a Brookfield Asset Management, lá na Bolsa de Nova York, ela é dividida em vários braços. E lá ela tem os investidores que são os acionistas da empresa, né? Então ela opera dentro como uma empresa de capital aberto, captando, e aí tem fundos de pensão, family office, fundos de hedge, como eu falei. Ela não emite papéis específicos, ela opera o montante dela, do valor de mercado dela lá na Bolsa de Nova York, ou seja, ela faz captação pela emissão de papéis, né? Não títulos específicos. Não sei se era isso que você queria dizer. Mas eu não sei se eu respondi tudo, mas, enfim, o tempo está curto, eu passo a palavra. Obrigado. Agradeço, Alexandre. Eu passo, então, para o Zéias e, por último, o Pablo. Eu vou falar bem rapidinho, porque sou o primeiro, né? Isso, Zé. Porque não teve nenhuma pergunta direta, mas eu só queria comentar em duas questões que apareceram bastante, né? A questão da financiarização, né? Então, como eu tinha dito, a empresa que domina a produção imobiliária aqui em Macaé é a MRV, né? Que é a maior incorporadora do Brasil e a terceira construtora do mundo, né? É uma empresa que tem um porte muito grande, é uma empresa altamente financiarizada, né? Que atua nacionalmente, mas aí tem outras articulações interessantes. Tem uma empresa que tem, né, 2 condomínios, né, aqui na cidade, que é uma empresa que tem origem em Mato Grosso do Sul, capital tem origem no agronegócio, criou um braço imobiliário, passou a atuar em cidades pequenas, cidades médias, né, pequenas de Mato Grosso, cidades do agronegócio. Veio para São Paulo, interior de São Paulo, também agronegócio, mas, né, cana-de-açúcar, não soja. Macaé é o único do estado do Rio que ela atua. Então, são artigos interessantes, né, que se dão de redes que vão sendo construídas por essas empresas. A outra coisa é sobre essa questão da natureza, né, também apareceu bastante. Eu não abordo isso tanto no trabalho, mas realmente essa expansão urbana significou, né, uma devastação ambiental muito grande, né, especialmente, basicamente, aterramento de áreas de manguezal, né, de pântanos que foram sendo aterrados para se expandir, né, e gera também essa necessidade de se buscar, né, dentro dos empreendimentos, criar, né, falsas, né, imitações de natureza, enfim. Então, era só isso que eu queria comentar, tá bom? Mais uma vez, Ok, José, obrigado. Y yo pido para Pablo, por favor. Sí, hola. Bueno, yo quería responder la pregunta de Laisa, que Laisa había preguntado sobre cómo se producía la financiarización en nuestro caso de estudio. En nuestro caso de estudio no nos hemos centrado profundamente en investigar la financiarización, digamos, que se produce en el proceso, digamos, que hemos presentado, pero sí lo que podríamos dar como pautas a Laisa es cuáles aspectos sí nosotros suponemos que suceden de financiarización dentro del caso. Primero es el financiamiento de deuda que toma el Estado para, por ejemplo, financiar las obras públicas. Hemos presentado 2 obras públicas que se han producido para que después la producción privada, como dice Sonia Vidal, se produzca. Una es el nudo vial, que son las grandes infraestructuras que se han producido. Uno es tomar en cuenta ese aspecto, cómo el Estado toma deuda para poder financiar este tipo de obras. Otra manera de poder analizar lo que queda pendiente para una agenda de investigaciones es a través de los créditos que toman estas empresas inmobiliarias. Analizar cuál es el volumen de crédito que toma, a qué tasa de interés la toma, y adentrarnos más en
en profundidad, digamos, en el sector financiero, que podría ser una manera de mirarlo. Y otra manera de mirarlo es también cómo estas empresas financian las viviendas a las personas que no tienen toda la disponibilidad de efectivo. Entonces me parece que esa puede ser una manera de adentrarnos de lleno en el mercado, en analizar el mercado financiero, específicamente en nuestro caso de estudio. Hay algunos estudios que ya están diciendo que en Argentina los procesos de financiarización son muy diferentes, como sucedió en Brasil, como lo expuso nuestro compañero Alexandre, y como sucedió también muy diferente las características a México y muy diferente, mucho más pronunciado a Estados Unidos, Inglaterra y España. Me quedaría solamente con eso y cualquier cosa, Laisa, podemos seguir conversando. Perfeito, Pablo, graças. Bueno, ahora são 12:30. Desafortunadamente, tenho que concluir a mesa. Eu agradeço a cada e a cada uma de ustedes. Buenas tardes a todos. Luciano, por favor, para concluir. Solo agradecer, muchas gracias, y también por la colaboración con el uso apropiado del tiempo para que todos puedan trabajar. Muchas gracias. Y felicitaciones por las presentaciones excelentes. Bueno, muchas gracias, colegas, gracias a todos ustedes y también por hacernos más fácil esta vinculación tecnológica. Muchas gracias. Gracias, Sonia. Y Pablo, Oséias, gracias por todo. Alexandre, gracias. Adiós, gracias. Adiós, hasta pronto y gracias por todo. Gracias. Tchau, tchau. E tchau, Luciano. Até mais tarde. Até.